Vamos abrir a palavra de Deus. Pessoas frutíferas tomam banho. É uma mensagem sugestiva que eu coloquei esse nome, esse tema, para falar em João capítulo 13, sobre o momento que Jesus lavou os pés dos discípulos. Sentados, eu quero ler o texto completo que fala desse assunto. E depois nós vamos orar a Deus. E eu pretendo trazer para vocês um relato dessa passagem bíblica, desse momento da vida de Jesus, observando as perspectivas do processo de regeneração que todo cristão precisa continuamente ter sendo produzido na sua vida. Todos precisam disso. A salvação é uma coisa, é uma obra de Deus. A regeneração é outra obra de Deus, feita pelo Espírito Santo. Mas essa segunda obra, que não salva, tem o poder de prejudicar a salvação. Não pense que uma vez salvo, sempre será salvo. A Bíblia é muito clara sobre a necessidade de vigilância, de perseverança, de cuidar para ficar em pé, de não descuidar da salvação, de lutar pela salvação e pela fé. E a palavra de Deus não traria todas essas recomendações, e eu não estou dando o endereço dos textos, mas cada uma delas tem texto específico que doutrina isso. Se não houvesse o perigo de uma pessoa que um dia teve uma experiência com Jesus, perder o relacionamento com Deus e praticar algo que na Bíblia é chamado de prevaricar, ou então de apostatar, ou então de esfriar. E que nós normalmente dizemos que é o desviado. Há um risco. Fala para o seu irmão, você corre risco, irmão. Não suba numa soberba, numa arrogância, num pensamento de que porque foi criado na escola dominical, viveu na igreja, congregou, pronto, está tudo certo. Não. Se não houver vigilância, sobriedade, perseverança, dedicação, a sua salvação corre risco. Você tem risco de perder aquilo que você recebeu gratuitamente. E quando não cuidamos da regeneração, um processo que envolve principalmente a alma, no foco da mente e do coração, das emoções, dos sentimentos. Se não cuidamos da regeneração, nós podemos ir maculando a salvação, maculando o perdão dos pecados, a ponto de baratear essas coisas e nem valorizarmos a graça de Deus e depois acabarmos extinguindo o Espírito Santo da nossa vida. Hoje eu quero abordar esse aspecto da regeneração, mediante o lavar regenerador da palavra de Deus. Eu volto nisso, mas antes eu quero ler o texto com vocês. Vamos para João 13, a partir do versículo 1. Diz a palavra: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este, ou seja, Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Permita eu fazer uma interrupção aqui, quero orar, depois eu vou continuar a leitura, e quero fazer uma abordagem nesses primeiros versículos que eu mencionei para vocês, através da leitura. Curve a sua cabeça. Sinto-me, Senhor, e creio que os irmãos também se sentem completamente dependentes do Espírito Santo, para que esse momento não seja mais um momento litúrgico, mas que a liturgia seja transformada numa manifestação da Tua presença por meio da revelação da palavra.
que todos neste lugar estejam presos, cativos pelo Espírito Santo, para que a palavra tenha efeito na vida de cada um de nós, e o efeito que cada um de nós precisa ter, porque o Senhor opera de maneira artesanal, mediante a necessidade de cada um. Que a mesma palavra, pela revelação, traga conversão ao inconverso, e traga santidade ao que tem profanado o seu corpo. Que a mesma palavra, pela revelação, traga responsabilidade ao que não zela pela sua mente e seu coração quanto à fé. Traga arrependimento de pecados, conversão genuína, reconciliação, transformação, mediante o teu desejo, a tua vontade, Senhor. Nos abençoa agora para que a pregação não seja a transmissão de conhecimento, mas manifestação de poder. Para que a pregação não alcance o intelecto simplesmente, mas passe, saia dali, chegue na divisão da alma e do espírito e gere as profundas operações que nós precisamos ter em nosso ser. Nos ajude, Senhor, porque sem Ti esse momento não tem valor, mas com a Tua presença se torna o momento mais importante do dia, quiçá o momento mais importante da nossa vida, Senhor. Abençoa cada um de nós com a Tua revelação. Cuida de cada pessoa que está aqui. Oro por aqueles que chegaram temerosos por algum assunto, angustiados, tristes ou preocupados. Eu peço que essas coisas não venham intervir no aproveitamento, Senhor, e que a distração por causa delas não seja um instrumento maligno para impedi-los de serem alcançados pela Tua palavra. Eu oro por aqueles que estão felizes, radiantes, que tiveram conquistas e vitórias, para que da mesma forma não haja um contra-efeito disso, que venha a produzir o impedimento do fluir da Tua palavra por causa da distração, da empolgação. Eu oro para que aqueles que estão desligados sejam ligados, e aqueles que estão com muita adrenalina se acalmem, Senhor, para nesse momento ouvir com interesse a Tua palavra, crendo que é uma palavra que vem do Senhor para a alma, para a vida deles. Eu peço-te que Satanás seja impedido de operar neste momento, que todos os seus demônios sejam calados, que todas as suas obras sejam interrompidas. Eu peço-te, Senhor, que o Senhor repreenda a fúria do inferno e o engano de Satanás, e o Senhor traga a este lugar a unção da Tua presença e o derramar do Teu poder. Manifesta-te aqui, Senhor, porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos do Senhor, mais do que o Senhor faz por nós, porque a Tua presença traz tudo o que nós precisamos junto com ela. Então se faça presente em nosso meio, Senhor. Se faça presente neste culto, se faça presente nestes minutos que a palavra vai ser discorrida, se faça presente para aliviar a alma, para limpar mente e coração, se faça presente para transformar destinos eternos, Senhor, se faça presente para cumprir o que Te agrada, para fazer a Tua vontade. Eu lhe peço e nos entregamos a Ti, eu me entrego a Ti, e eu lhe peço isso, em total dependência da ação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu interrompi nessa leitura para fazer a oração, primeiro pela dependência que tenho de Deus e expresso, e faço questão de expressar diante de vocês isso. E segundo, porque esses primeiros versículos dão uma abordagem que é a abordagem intencional de Jesus, ao proceder esse comportamento de parar tudo o que estava acontecendo, se preparar e lavar os pés dos apóstolos naquela que era a última semana da sua vida terrena. A intenção de Jesus era trazer um ensinamento sobre humildade servil, ou seja, ser humilde para servir, e o texto é explícito nisso. Tanto é que os versículos número 12 até o 15 trazem essa declaração. Jesus diz nos versículos 12 a 15: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz?
E aí ele começa a explicar por que ele fez. E nós percebemos que ele está trazendo ensinamentos sobre servir e ser humilde para servir. Ele diz: vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou mestre e senhor. Ora, se eu sou isso, senhor e mestre, e lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Então há uma abordagem muito clara, e o texto literalmente está falando sobre servir e ter humildade. Aqui tem muitos ensinamentos, eu trazer um deles apenas, mas eu não quero me prender a esse aspecto da mensagem, porque tem um outro ensinamento, uma outra abordagem, ainda que indireta, nesse texto, e eu quero falar sobre essa outra abordagem. Essa outra abordagem volta-se para quem precisa ser lavado. O grupo de pessoas que precisa ser lavado. Quem são os que precisam ser lavados? E aqui diz com água. Aqueles que precisam ser lavados. É essa abordagem que eu quero dar. Mas apenas para ser honesto com o texto, no seu primeiro envolvimento, que é o envolvimento de nos ensinar a importância de servir, eu só quero destacar um conceito aqui, o conceito dos versículos que primeiro eu li antes da oração. Olhem aqui o que está acontecendo. Aqui nós temos um momento comum de uma liturgia costumeira de todo o povo judaico, que era lavar os pés das pessoas viajantes. E naquela época, que é identificada da Páscoa, isso se intensificava. Porque lavar o pé era uma cultura local de higiene, de ritual religioso e de hospitalidade. As pessoas transitavam em lugar poeirento, naquelas ruas do deserto, vinham de lugares distantes. Isso se acentuava na época da Páscoa, porque as famílias se reuniam para comer o cordeiro pascual e lembrarem da saída do Egito. Era isso que era comemorado. Então vinha gente de lugares distantes, famílias reunidas, que é um Natal para a gente aqui, mais ou menos isso. Então eles faziam isso, celebravam isso. Então era comum o hospedeiro lavar os pés para dar conforto a quem veio de viagem, para mostrar hospitalidade. É isso que está acontecendo. E Jesus aproveita esse momento para trazer esse ensinamento primário sobre serviço, sobre ser humilde de forma a servir. E você percebe aqui, nesses versículos, de uma maneira, para mim, muito clara, que somente pessoas bem resolvidas servem. Somente pessoas bem resolvidas servem. Pessoas cheias de problemas, de complexos, de lutas, de dificuldades, enroladas na vida ou internamente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, enroladas na sua mente, com seus pensamentos. Pessoas com dificuldade de saberem quem são, de saberem o que são, para que são. Essas pessoas não conseguem servir. Essa é a lição primeira que eu tiro aqui. Tem que se desenrolar, tem que se limpar para poder servir. Depois vem o ensinamento disso. Mas pessoas que estão assim complicadas, se você for complicado, você não consegue servir. Você pode ter dons, habilidades, vontade, desejos, saber que deve fazer e servir, mas pessoas complicadas não conseguem servir. Percebam nesses 4 primeiros versículos alguns detalhes do que está sendo definido, e depois Jesus, que é o personagem central desses 4 primeiros versículos, também vai ser o personagem central de serviço, depois com o ato de lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos. Perceba aqui que o texto mostra que Jesus sabia quem ele era, ele sabia qual era a hora e o momento que ele estava vivendo, ele não estava confuso. Era um momento de emoções exacerbadas, porque ele seria preso dali, daquela noite. Ele seria levado para a cruz e ele sabia disso. Era um momento para que as emoções dele estivessem pulando dentro dele, para que o coração dele estivesse confuso. Mas ele está sereno, porque ele sabe quem é. Ele sabe qual é o momento das coisas que estão acontecendo. O texto diz, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Sabendo. Ninguém tinha contado, ele sabia o momento que ele estava vivendo. Ele não estava confuso, não estava complicado.
ele sabia e se sentia como uma pessoa emocionalmente satisfeita. Ele diz aqui, tendo amado os seus, os amou até o fim. Ou seja, ele era resolvido emocionalmente, sentimentalmente. Ele não tinha aquele mimimi, sou mal amado, eu não consigo amar, me fizeram mal, vão me trair, vão me negar, não entenderam o que eu disse. Ele não tinha isso. E por isso deixava de amar ou se sentia ressentido. Ele estava bem resolvido, amando, tendo amado e continuando amando até o fim, independente do que acontecesse, ele ia continuar amando até o fim. Judas iria traí-lo, Pedro iria negá-lo, os outros iriam fugir, mas o texto já indica, ele vai amá-los até o fim. Não vai parar de amar por causa dos problemas que vão surgir e dos erros das pessoas. Isso é coisa de gente bem resolvida. É coisa de gente que está bem consigo. São só essas pessoas que conseguem, mesmo sabendo que alguém vai lhe fazer mal, continuar amando essa pessoa. Mesmo tendo experimentado o mal que alguém lhe fez, continuar amando essa pessoa. Só gente bem resolvida faz isso. Só. Não para por aí. Versículo 3 diz, sabendo, este que é Jesus, que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. Ele sabia o que ele tinha, que era dele, que o Pai tinha entregado, e o que é teu ninguém rouba, o que é teu ninguém tira. Ele sabia, o que o Pai me dá ninguém arranca de mim. Fica aqui para a tua vida prática, o que Deus te dá ninguém arranca de você. Por isso não se apegue ao que você conquistou, ao que você quis, se apegue àquilo que o Pai te dá, porque o que o Pai te dá, o diabo não tira, as pessoas não tiram, situações não tiram. Sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Ele sabia a origem dele, ele sabia quem ele era, ele estava resolvido, e por isso é que ele consegue servir. Pessoas que não são bem resolvidas não conseguem servir com consistência, com durabilidade, com estabilidade, porque elas estão numa pandemia interior. Elas estão vivendo dentro de si um liquidificador ligado 24 horas por dia. E elas estão confusas, desorientadas. Para servir precisa ser equilibrado. É depois desse contexto, que é o ensinamento primário, que Jesus começa a ter atitudes. Veja que todo o cabeçalho da situação, versículo 5 diz, em seguida. Percebe? Tem todo um pano de fundo. Em seguida, aí você vai ver Jesus servindo, para dar exemplo e mostrar como é que deve servir. Em seguida, tem gente que quer servir antes do em seguida. Tem gente mal resolvida, tem gente passando unção de derrota, se é que existe unção de derrota, mas pelo menos influência de derrota. Tem gente passando palavras de pessimismo, tem gente passando sujidades para os outros, tem gente passando seu mal-estar para os outros. Por quê? Porque não são bem resolvidos. E por não serem bem resolvidos, contaminam a família, contaminam os ambientes, contaminam onde se propõe a fazer alguma coisa. Porque não são bem resolvidos. Jesus, ele é bem resolvido. Agora tem gente que pode pensar, bom, como eu não estou bem resolvido, então eu vou ficar no meu canto. Você se lascou. Desculpe usar um termo tão claro e forte, mas você se lascou. Porque a Bíblia não te dá essa opção. A Bíblia não dá para o cristão genuíno a opção de ficar no seu canto. A Bíblia não entrega. Quem faz isso faz por conta própria, está longe do que Deus lhe diz para fazer. Porque quem é do Senhor serve ao Senhor e serve ao Senhor dentro da missão que o Senhor entregou.
É o que ele termina dizendo assim: ora, se eu sou o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar, estou lendo o versículo 14, os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, versículo 15, para que como eu fiz, vocês façam também. Ou seja, todo mundo tem que servir. Então vocês têm que servir, eu estou servindo para vocês servirem. Ponto. Essa é uma mensagem que eu não vou abordar ela. Já abordei. O que eu quero abordar é outra perspectiva que essa palavra, que esse texto, que esse momento me oferece. É o que eu falei anteriormente, a regeneração. Jesus começa a falar, começa a fazer algo que envolve água. Água no sentido de limpeza. A Bíblia apresenta duas situações de limpeza, ou dois elementos, que são símbolos, para ficar fácil para a gente entender, que expressam limpeza. O sangue de Cristo e a água. São os dois elementos que mostram limpeza. O sangue de Cristo é suficiente e poderoso para limpar da condenação que o pecado traz e do pecado. É só o sangue de Cristo que perdoa uma pessoa. É pelo sangue, e o que representa o sangue? Não é o sangue líquido, mas o sangue representa a morte expiatória, a morte do inocente, a morte para perdoar, a morte por amor, que traz consigo no bojo o poder da ressurreição, para matar a velha criatura e gerar uma nova criatura. Então o sangue é apresentado na Bíblia como elemento que limpa de pecados, que lava de pecados, que as culpas são apagadas, e todos pecaram, e todos precisam do que representa o sangue de Cristo, para poderem se livrar de pecados. Eu tenho andado por aí e eu adotei a postura de perguntar para as pessoas se elas são salvas. E nem conheço, e você é salvo, e a maioria olha para mim assim como que esse camarada está falando? São pegos de surpresa. Porque a salvação dada pelo sangue do Cordeiro traz uma convicção de eternidade. Traz um pensamento de eternidade, traz uma vida voltada para a eternidade. A pessoa perdoada pelo sangue do Cordeiro, ela canta o que Abacuque cantou e falou. Ainda que faltem vacas nos currais, ainda que o produto da oliveira não vingue, ainda que a vide não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então a pessoa lavada pelo sangue do Cordeiro e salva, as outras coisas perdem importância para ela. Ela não é desestabilizada, destruída por problemas, dificuldades, porque o sangue do Cordeiro a purificou. E isso fez com que o valor da salvação da sua alma, da eternidade, tivesse um vulto muito maior na sua vida do que as coisas presentes. Paulo chega a dizer: se nós esperamos em Cristo para essa vida tão somente, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mesmo Paulo fala que nós aguardamos um outro lugar, nós estamos olhando para um outro lugar. Ele diz assim: eu quero ficar aqui porque tenho algo para fazer, mas na verdade eu quero ir embora porque eu quero estar com o Senhor. Ou seja, ele está dizendo: eu tenho um conflito sim, eu tenho um conflito entre viver ou morrer, porque eu sei que o morrer para mim não é morrer, ele chama de lucro até, porque ele associa o morrer com o passar a viver a eternidade, e aos seus olhos de fé, a eternidade é muito melhor do que o tempo presente. Então é isso que ele faz. Quem é lavado no sangue do Cordeiro sabe disso. Então uma pessoa que tem dúvida, quando perguntado: você é salvo? Ela já declarou que ela não é salva. Ela já declarou que não é. Há dois comportamentos diante da pergunta: você é salvo? Aquele que declara pela ignorância ou pela cara de parada e sem resposta, que não é salvo, e aquele que está convencido que é salvo. Sou! Porque foi criado na igreja, porque está sempre ouvindo o pregador, está sempre lendo livros, porque congrega, porque é membro de uma igreja. Sou! Sem pensar no que redunda a salvação e sem fazer da sua vida, nem sem colocar sua vida num espelho em relação à palavra, o que a palavra diz do salvo, e olhando e dizendo: não, eu realmente sou salvo, porque a palavra diz e eu vivo isso. Não faz isso, e já abre a boca e diz: sou. Mas tem aqueles que têm uma convicção, o Espírito Santo testifica no interior deles: você é filho de Deus,
porque o sangue lavou dos pecados. O segundo elemento é a água. A água não é associada na Bíblia a lavar de pecados. A água é associada na Bíblia à limpeza da mente, do coração e das ações. Um processo de regeneração, de uma nova criatura, daquele que já foi salvo pelo sangue, agora é lavado pela água. E é isso que Jesus está trazendo no ensinamento do diálogo que ele tem com Pedro. Ele está argumentando essas coisas. Primeiro, deixa eu mostrar doutrinariamente na Bíblia a água e o valor dela. Primeiro momento foi a passagem que eu quero citar, foi a passagem com Nicodemos, quando Jesus disse para Nicodemos em João 3,5: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer, ou seja, surgir para. Quem não surgir para o reino de Deus, por meio da ação do Espírito e da água que regenera, que muda a mente, que muda o coração e consequentemente muda as ações, quem não nascer da água não vai entrar no reino de Deus. Pode conhecer, pode ouvir falar, pode conceituar, mas não vai entrar. E a gente entra para viver dentro. Então não vai desfrutar do reino. Paulo escreve aos Romanos capítulo 14, 17, diz que o reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, valores internos. Valores que só se manifestam, se tornam visíveis nas ações e nas palavras, nos comportamentos. Mas em si são abstratos, estão dentro da pessoa. Esse é o reino de Deus. Não vai entrar nisso. Não vai viver o senso de justiça. Não vai viver justiça, paz e alegria no Espírito. Não vai ter essa serenidade e esse prazer interior, independente das circunstâncias da vida. Porque não entrou no reino. Eu particularmente acredito que tem muitos desviados, porque eles acham que ser crente é acabar com os problemas e passa um tempo, não acaba os problemas e não acabam os efeitos do problema na vida dele. Esse é o grande problema. Porque problema é um problema, mas o problema do problema é o problema que o problema traz. Facinho, né? O problema é um problema, mas o problema do problema é o problema que o problema traz. Qual é o problema que o problema traz? Independente de qual seja o problema. Desespero, angústia, medo, aflição, tristeza, alma batida, desesperança, guerra, briga, contenda. É o problema que o problema traz. Esse é o problema do problema. Você pensa que tem problema? Se o problema não traz problema por causa do problema, você não tem problema. Porque o problema do problema é trazer problema. E o problema do problema, que é o resultado do problema que trouxe problema, é a pessoa perder a paz, a alegria e o senso de justiça. É quando o interior dela é contaminado. Esse é o problema. E quem não é lavado pela água, disse Jesus para Nicodemos, quem não é lavado pela água não entra no reino. Conhece, ouve, fala, contempla, admira. Muita gente está desviada por isso. Porque não é lavada pela água, é lavado pelo sangue, é perdoado dos pecados e depois não se deixa lavar pela água. E quando não é lavado pela água, o problema traz problema. E ela se perde. Porque os problemas continuam trazendo aflição para ela, desespero, medo, comportamentos errados, por causa dos problemas. Vocês já não conversaram com pessoas que falam assim, eu não vou mais na igreja, porque eu estou com muita luta, com muito problema. Eu estou triste, eu estou abatido, porque eu estou com muita luta, com muito problema. Vocês já não viram isso acontecer? É porque o problema trouxe problema, porque a pessoa não entrou no reino. Ela não se deixou lavar pela água. Então a água tem esse poder de limpar interiormente a pessoa e regenerar, dando para ela uma nova forma de viver, de entender a vida. Uma outra passagem, em João 15, versículo 3, o Senhor ele diz, vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Aí a limpeza que a água faz, já associa à palavra de Deus.
A palavra de Deus é que tem esse poder de lavar com água. A palavra não pregada, mas crida. A palavra pregada em si é só uma semente lançada no terreno, não é uma árvore. É quando o terreno a aceita e ela é cuidada no terreno, que a semente gera uma árvore. Então, a palavra tem esse poder de limpar, quando ela é crida, quando ela é recebida e crida. Aí a palavra vai limpando a mente, o coração. E a pessoa vive esse processo de regeneração. Um outro texto que associa essas duas verdades, água limpa e água é a palavra, é Pedro que escreve, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Vocês foram regenerados. Olha, eu grifei ali, mediante a palavra de Deus. Então vocês foram regenerados. Houve o processo de limpeza mediante a palavra de Deus, que Jesus disse, pela palavra vocês estão limpos, que Jesus falou para Nicodemos, se você não for lavado, você não entra no reino. Então água tem esse sentido. Para abordar esse aspecto da mensagem, das ações de Jesus a partir do versículo 5 em diante, até o 11, diz assim: em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vocês conhecem este versículo, não é? Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Como a gente fala coisas no impulso, né? O Senhor nunca lavará os meus pés. Um minuto depois, Jesus estava lavando os pés dele. Essa pessoa que é uma pessoa que não está bem consigo mesmo, é esse tipo de gente. Está falando uma coisa agora e daqui a pouco é outra, está fazendo outra. Essa pessoa que não está pronto para servir, porque Pedro aqui não estava pronto para servir, tanto que é que daqui a pouco ele fugiu. Negou Cristo e foi chorar amargamente e fugiu. Porque ele não estava pronto para servir. Esse tipo de pessoa fala boca solta. Me ajuda aí, fala para o seu irmão, não esteja boca solta, irmão. Segura essa língua aí que você tem dentro. Deus permitiu que a gente abra e feche a boca. Sabe por quê? Para comer e para segurar a língua. A gente abre para comer e fecha para segurar a língua. Fechar a boca. Fecha a boca, língua solta, fala o que não deve falar. Pedro vai lá todo, não, comigo não tem esse negócio de me lavar. Ao que Jesus respondeu no versículo 8, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Aqui tem uma mensagem importante. Quem não é lavado por água não tem parte com Jesus. Percebem que a regeneração não passou a ser opcional de vida cristã, não é coisa que eu vejo isso amanhã, eu vou pensar nesse assunto, não é coisa de que deixa para lá, não é bem o que eu gosto só do sangue que purifica de pecado. Jesus diz, se eu não lavar, não terá parte comigo. Cada minuto que a gente retarda a regeneração, nós estamos adiando o nosso relacionamento com o Senhor. Nós estamos adiando um relacionamento profundo, íntimo com o Senhor. Estamos adiando a comunhão plena com Ele. E estamos, consequentemente, porque quando não tem comunhão plena com o Senhor, a gente só vive de superficialidade, de ritualismo superficial. Só vive disso, porque não tem comunhão plena com Ele. E quem não é lavado pela água, pela palavra, que produz a regeneração, mudança da mente, do coração, forma de agir, quem não é lavado pela água, não tem parte comigo, diz o Senhor. Isso é bem forte para a gente, não é? Então Pedro lhe pediu, mesmo que estava dizendo e afirmando, não vai lavar meus pés, agora ele pede, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, já que é para ter parte contigo, lava tudo. Dá banho completo, quero serviço geral.
Mas Jesus não concorda com Pedro. E aqui a gente começa a responder as perguntas: quem precisa ser lavado? Quando precisa ser lavado? O que precisa ser lavado? O que precisa ser limpo? Quando precisa? Como? Aqui a gente começa a ter respostas no que Jesus faz. Jesus respondeu, versículo 10. Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Então aqui a gente tem dois tipos de pessoas: aquele que precisa tomar banho e aquele que precisa só lavar os pés. Jesus está falando de dois tipos de situações aqui, de uma maneira muito clara. É subjetivo, mas é muito claro. Ele diz: quem já tomou banho, quem já foi lavado, só precisa fazer manutenção no pé. Então precisa lavar os pés. Ele está dizendo dois tipos de gente. Ele está dizendo o que é limpo e o que é sujo. Quando ele fala isso, ele não dá um meio termo, meio limpo ou meio sujo. Não tem gente meia limpa pela palavra, ou então gente limpa que é meia suja. Ou é sujo, ou é limpo. Ou a palavra não opera, ou ela opera na totalidade na vida da pessoa, ainda que de maneira progressiva, gradativa, mas opera na totalidade. Aquele que começa a boa obra, termina. Não deixa para lavar alguma coisa e esquece. Vai lavando tudo. Por isso, o crente que tomou banho, ele precisa ser aquela pessoa regenerada, que essa regeneração vai se evidenciando na forma de falar, na forma de agir. Você percebe o processo de regeneração numa pessoa quando ela fala. Tem gente que fala a linguagem do mundo, uma linguagem contaminada, corrompida. Vocês já viram a expressão é mais embaixo? Vocês já viram? Às vezes o crente, cheio de espírito, não, o problema é mais embaixo. Isso é uma linguagem insinuosa, maliciosa que tem no mundo. E é lógico, a pessoa que não é regenerada na mente não tem nada a ver. A forma de falar é a mesma da forma profana do mundo. E fala as coisas que o mundo fala com naturalidade. Palavrão é moeda corrente. Porque a língua não foi purificada. Maledicência, ficar falando mal dos outros, é coisa comum, porque a mente não está regenerada. Se tem alguma coisa para falar dos outros, vai lá e fala para a pessoa. Quando fala para o outro, é só jornalista. Só está dando notícia, e é maledicência isso na Bíblia. Ainda que seja verdade. É maledicência. Nós somos irmãos, tem alguma coisa errada com o irmão, vai lá e fala com ele. Fala para A, para B, para C, mas não fala com ele, é maledicência. Precisa da regeneração, precisa ser lavado. Aquele que tomou banho vai ser lavado em tudo. Mas o texto diz, mas ainda assim precisa lavar os pés. Dá a ideia do que? Tomou banho, da regeneração, tem que continuar lavando os pés todo dia. Tem que cuidar dos pés todo dia. Então nós temos aqui dois tipos de pessoas. Quem já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés. Dá a entender que quem não se banhou, precisa lavar tudo. Pois quanto ao mais, está todo limpo. Vocês estão limpos, diz Jesus. Versículo 10, o final. Vocês estão limpos, mas não todos. Pergunta para o seu irmão, se tomou banho hoje, irmão? Tem gente limpinha aqui, tem outros que vão ficar limpos mais tarde. Espero que ninguém vá dormir sem ser limpo. Ainda mais com esse calor. Então Jesus faz algumas constatações importantes. E eu quero, em poucos minutos, falar com vocês sobre isso que Jesus faz. Então os limpos precisam, para enfatizar a ideia, os limpos precisam sempre lavar os pés. Vamos repetir isso? Os limpos. Então tá limpo não quer dizer que acabou. Precisa continuar lavando os pés sempre. É o que Jesus diz. Vocês já estão limpos, mas os pés ainda precisam dar uma lavada.
Então os limpos precisam sempre lavar os pés. E os sujos precisam tomar banho. Vamos falar isso? Essa linguagem representa a regeneração. Então os que estão num processo, que estão regenerados e crescendo na regeneração, precisam continuar lavando os pés. Quem não está na regeneração, quem ainda está aí solto, precisa tomar banho. Precisa ser lavado pela palavra. Vamos pensar primeiro sobre lavar os pés. A frase que eu associo a lavar os pés é tomar cuidado por onde anda. Os pés são movimentos na vida. Movimentos que a gente tem na vida. Então, tomar cuidado com os passos que a gente dá, com os movimentos que a gente tem na vida. Cada ação que a gente tem representa um caminhar. Cada comportamento que a gente tem, cada decisão que a gente tem, representa um andar. Então, tem que tomar cuidado com a forma que anda, lavar os pés, manter os pés limpos. Tomar cuidado nas decisões. Irmão, não vai tomando decisões assim no impulso, na emoção, no prazer, na necessidade. Não. A água que limpa os pés é a palavra, então é mediante ela que as decisões devem ser tomadas. O que ela diz a respeito? O que ela fala? Não, eu sinto, eu quero. Não. Preciso, não. Não é isso. É a água, é a palavra. Precisa sempre lavar os pés. E a gente anda em dois lugares perigosos. O primeiro lugar perigoso que a gente anda o tempo inteiro, tem que tomar decisões e fazer coisas, é no mundo, no sistema que está no mundo. O Salmo 1, dentre outros textos, versículo 1, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Depois de crente, e já sendo pastor, eu fui numa boate. Porque um colega de futebol ia casar na boate, era do mundo, eu estava sempre jogando bola com ele e com os outros, e ele ia convidar todo mundo daquele clube que eu frequentava na época, e ele me convidou para fazer o casamento. Falou, vou, e fui na boate. Luzes. Naquela época, John Travolta, quem riu se entregou. Acabou de se entregar de novo. Luzes, John Travolta, bebida, cerveja, palavra obscena, mas daqui a pouco eu pego o microfone e para uns 150, 200 que eu convivia no dia a dia, tive a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Vocês acham que eu fiz casamento? Eu preguei. Salvação, vida eterna, perdão de pecados, entrega de vida a Jesus. Eu preguei, eu fui na boate. Tem que guardar os pés. Tem que tomar cuidado com os pés. Aquele que já tomou banho, tem que continuar lavando os pés. Tem que tomar cuidado com o lugar que frequenta. E lugar não é problema, mas as pessoas que fazem o lugar são. Tem que tomar cuidado com as conversas. Tem que tomar cuidado com o Hopi Hari. Hora feliz, happy hour. Tem que tomar cuidado com esses negócios. Tem que tomar cuidado com a conversa no almoço, com os colegas no trabalho. Tem que tomar cuidado com o ambiente que frequenta, a festa que vai. Tem que tomar cuidado. Aquele que tomou banho precisa lavar os pés. Tomar cuidado. Não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. É tomar cuidado com os pés. Tem crente que acha que se garante. Não, eu posso, e depois fica com cheiro de iniquidade, com jeito de iniquidade, com cara de iniquidade, e nem percebe. Todo mundo vê, ele não percebe. O diabo cegou a mente dele, ele não enxerga. A forma de falar, de agir, é de quem não lava os pés. Não lava os pés, é por isso que fala essas coisas, que age desse jeito. Porque não lava os pés. Te anda num lugar perigoso, que é o mundo. Tem outro lugar perigoso que a gente anda na igreja. Na igreja também é um lugar perigoso.
Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, diz assim: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Tem gente que pensa que a casa do pai é a casa da sogra. Tem gente que acha que é a casa do pai, então fica à vontade. Mas o que bem entende, age de qualquer jeito, não tem reverência, não tem temor. Paulo chega a dizer aos coríntios: era melhor que vocês não se reunissem, porque cada vez que vocês se reúnem é pior para vocês. Porque não estão na presença de Deus com temor, com reverência, com adoração. Não tem nem medinho. Acham que podem viver de qualquer jeito, ir lá e dizer: meu pai. Não querem conserto de vida, de atitude, não querem água nos pés. Não aceitam ser lavados nos pés. Depois, quando Jesus fala: quem eu não lavar os pés não tem parte comigo, Pedro fala: então lava tudo, lava mãos e cabeça. Vamos ver, irmãos. Lavar mãos, eu entendo que é tomar cuidado com o que faz, né? Mãos tem o sentido de trabalho, de obra, de realização. Tem que tomar cuidado com o que faz. Lavar mãos. Tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa. Não, tem que passar tudo que a gente faz pelo teste da legitimidade. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. É o teste da legitimidade. Eu posso fazer qualquer coisa. Outro dia me perguntaram: você é pastor, não pode fumar, né? Não pode beber bebida alcoólica. Eu falei: lógico que eu posso. Eu posso fumar, se eu quiser eu fumo agora. Eu posso beber bebida, eu posso tudo. Mas eu avalio o teste da legitimidade. Isso é legítimo aos olhos de Deus eu fazer? Isso é legítimo para mim eu fazer? É legítimo com a minha família eu fazer? É o teste da legitimidade. É coisa de quem precisa lavar as mãos, fazer o teste da legitimidade. Você é livre, você faz o que quiser, mas é legítimo? Está patenteado por Deus? Está patenteado pela igreja do Senhor? É legítimo ou não? Também precisa passar pelo teste da dedicação. Tem gente que não é santo porque não passa no teste da legitimidade. E outros não são prósperos, não são realizadores, porque não fazem o teste da dedicação. Então as mãos têm que ser aplicadas nas coisas. Provérbios 22, 29 diz que se você perceber um homem habilidoso naquilo que faz, dedicado, ele nunca vai ficar lá embaixo, ele vai ser colocado numa posição superior, porque ele é dedicado, porque ele é aplicado. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3 e 23 e diz: tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o para o Senhor, não para os homens, fazei de todo o coração. É dedicação, é empenho. Precisa ter o teste da dedicação. Por fim, lavar a cabeça. Aí é tomar cuidado com o que pensa. Eu não tenho muito o que falar aqui, porque aí é o campo da batalha espiritual. Porque lavar a cabeça é o processo da libertação. Pessoas que não são libertas, a cabeça deles é suja. Os pensamentos deles são sujos, porque não são libertos. É libertação. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, eu destaquei o que eu quero trazer à tona. Fala de fortalezas. Depois, na sequência, fortalezas que precisam ser destruídas, evidentemente. Depois fala que o lugar dessas fortalezas é na mente, através de raciocínios falaciosos, raciocínios que vão sendo construídos. Raciocínio é a construção de pensamentos, são ideias que pegam os conceitos, vão construindo uma frase, uma oração, um texto, um livro, e gerou um raciocínio. E tem raciocínios que se levantam contra Deus, contra o conhecimento de Deus, e esses raciocínios são arrogantes. Pessoas que constroem um raciocínio dentro de si, aquilo passou a ser verdade, e ficam arrogantes naquilo, e elas estão se opondo ao que Deus fala. Elas estão se levantando contra o que Deus diz. Isso é batalha espiritual, não vai ser uma pregação que vai mudar isso na vida de ninguém.
É uma luta espiritual, é um contexto de guerra, são demônios que estão segurando aqueles raciocínios ali naquela mente, prendendo aquela mente. Mas a palavra de Deus fala de armas que são poderosas para levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, derrubar muralhas, destruir fortalezas, arrancar a arrogância, a soberba e limpar a mente, lavar a mente. Lavar a mente. É o que Jesus disse para Pedro: Pedro, você não precisa dessa lavação. Você tem andado comigo, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Ele falou isso para ele em João 15. Vocês já estão limpos, já tomaram banho, mas os pés precisam continuar sendo lavados todo o tempo. Agora, aos outros que não precisam lavar os pés todo o tempo, apenas precisa tomar banho. Aqueles, sabe, que eu pergunto: você é salvo? Eles dizem: não sei o que é isso, precisa tomar banho. Aqueles que eu falo: você é salvo? Eu sou. Mas a vida não condiz. As palavras, a forma de falar, a forma de agir, de fazer não condiz. Também precisa tomar banho. Então nós temos, com toda certeza, aqui no templo, pessoas que precisam tomar banho. E nós temos pessoas que precisam continuar lavando os pés. Todo mundo precisa de água aqui. Levanta a sua mão e diga: eu preciso de água. Eu não sei se a água é para lavar cabeça, pés, tudo, ou é lavar só os pés. Mas todos precisam de água. Por isso eu não vou fazer um apelo, um convite para orar por aqueles que precisam lavar os pés, porque quem for coerente aqui, está entendendo a mensagem, teria que vir aqui na frente. Todos teriam que vir aqui na frente, porque todos precisam lavar os pés todos os dias. Eu vou fazer um apelo e um convite para quem precisa tomar banho. Mas eu quero fazer esse convite, começando pelo primeiro elemento de limpeza, o sangue de Jesus. Ninguém vai conseguir mudar a mente, limpar a mente, o coração, ter paz, ter alegria diante das dificuldades e lutas, ou seja, ter a regeneração sem antes ser salvo, sem antes ser perdoado dos seus pecados, sem antes entregar-se sem reserva a Jesus Cristo. Pregador do século XVIII, avivalista, ele sempre pregava em lágrimas, no final da pregação, invariavelmente, muitas vezes, ele fazia o apelo dizendo: por favor, faça um bem para você, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Você é pecador, você está sujo, esta sujeira te afasta de Deus, tanto hoje como na eternidade. Falei para uma pessoa essa semana, eu fiz a pergunta e depois ela se interessou e eu continuei falando com ela e eu disse: as pessoas se preparam para tudo, você não acha que é uma incoerência se preparar para tudo e não se preparar para a eternidade? As pessoas fazem faculdades, estudam, ganham dinheiro para se aposentar e na velhice ter uma vida tranquila, mas vai acabar 60, 70, 80... 60 não, tira daí. 70, 80, 90 anos, 100! Mas acaba! E depois tem eternidade. Sabe o que é eternidade? Eternidade é eternidade. Eternidade é para sempre, nunca mais acaba. E eu falei para a pessoa: você não é um corpo, uma casca, você é uma alma. O que está aí dentro de você não morre, não acaba nunca. Só precisa definir se vai passar a eternidade no inferno ou no céu. Uma certa pessoa comprou uma fazenda e um vizinho chegou e falou: você vai comprar essa fazenda? Vou, eu já comprei. Então toma cuidado, não bebe água desse poço. As pessoas que moravam aqui beberam água desse poço e o poço estava envenenado. E elas morreram por causa da água envenenada. Falei: eu resolvo isso, fica tranquilo. Ele foi na casa de materiais de construção, comprou tinta,
comprou um baldinho novo e uma corda nova, foi lá no poço e arrancou o balde velho, jogou fora, pegou a corda nova, colocou no lugar da corda velha, pintou o poço, a bomba que puxava água, fez tudo o que tinha que fazer, deixou novinho e brilhante, bebeu água e morreu. Tem gente que acha que vai dar uma acertada na vida. Tem gente que acha que vai dar uma melhorada, uma pintada na vida. Eu vou deixar de beber, ou eu vou deixar de trair a esposa ou o marido, eu vou deixar de mentir, pronto, já está dando uma pintada na vida. Não vai adiantar de nada isso. Vai ser condenado ao inferno do mesmo jeito. Precisa se entregar a Jesus e dizer: Senhor, eu sou pecador, me lava com o sangue para depois me lavar com a água. Eu preciso ser perdoado dos meus pecados. Eu preciso entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu estou com medo, sim, de ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Eu não sei quando eu vou morrer e eu não posso morrer do jeito que eu estou. Eu preciso ser salvo. E eu entendo e creio que só Jesus Cristo morreu como inocente para poder perdoar pecados. E precisa dizer: Jesus, e é essa oração que eu conduzo a fazer aqui na frente, dizer para Jesus: Jesus, eu me entrego a Ti, eu lhe peço, perdoa os meus pecados, eu lhe peço, me dê uma nova chance. Você tem uma missão agora: se entregar a Jesus Cristo, pedir perdão dos seus pecados, se reconciliar com Ele, voltar a viver na presença dEle e ser uma pessoa transformada, restaurada pelo poder do sangue, para depois ser limpa pela água da palavra de Deus.